Portugal é um país que encanta e surpreende por diversas razões. Desde sua rica história e cultura vibrante até suas paisagens deslumbrantes e hospitalidade calorosa, Portugal tem muito a oferecer. Entre Espanha e o Oceano Atlântico, Portugal abriga cidades vibrantes, maravilhas naturais, ondulantes vinhedos e impressionantes paisagens. Desde suas praias até suas paisagens montanhosas, cercada de castelos e povoados no alto das colinas. Com espetaculares cidades muradas, palácios, gastronomia incrível, música agradável e suas pessoas. Há infinitas razões para amar Portugal. Com um clima agradável, alta qualidade de vida, inovação e diversidade regional, Portugal continua a encantar e surpreender visitantes de todo o mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Portugal é um país situado ao extremo sudoeste da Europa, na Península Ibérica. Se limita a leste e a norte com Espanha, com quem comparte uma fronteira de mais de 1.200 quilômetros, considerada a fronteira mais longa da União Europeia, e coloquialmente conhecida como La Raia. Ao sul e oeste, é banhado pelo Oceano Atlântico, onde possui 2 territórios em ilhas. As Ilhas dos Arquipélagos da Madeira, localizadas a uns 965 quilômetros ao sudoeste de Lisboa, e consideradas parte da África Insular, e as Ilhas dos Arquipélagos dos Açores, a aproximadamente 1.500 quilômetros ao oeste do país, e considerada por sua placa continental como parte da América do Norte por muitos especialistas. Muitas fontes consideram Portugal como um país tricontinental. A área de Portugal abriga aproximadamente 92.212 km², e administrativamente, se compõe de 18 distritos. Sua capital é Lisboa, localizada na região central da costa oeste. Uma curiosidade é que dizem que se pode dirigir de norte a sul do país em carro em 6 horas e meia, e de sua costa até a Espanha em apenas 2 horas e meia. O idioma português é uma língua românica derivada do latim vulgar, com mais de 260 milhões de falantes nativos. É a 6ª língua mais falada no mundo e a 3ª mais falada no hemisfério ocidental. E é a língua oficial de Portugal, Brasil e várias outras nações ao redor do mundo, como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola na África. Também com Macau na Ásia, tornando-a uma das línguas mais dinâmicas e influentes do mundo hoje. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! O território de Portugal é dividido em 2 com o rio principal, o Rio Tejo. Portugal possui uma grande diversidade de paisagens que variam significativamente de região para região, sendo principalmente montanhoso e acidentado, florestas verdes e planícies douradas, com muitas terras agrícolas nos vales, se destacando pelo Vale de Douro por sua produção agrícola, e com um clima atlântico com temperaturas amenas. Possui suaves colinas e zonas pantanosas, praias de águas cristalinas, onde também se produz a famosa cortiça portuguesa. Portugal é um dos maiores produtores mundiais de cortiça, responsável por cerca de metade da produção global deste material. O Cabo da Roca é um cabo localizado na região de Sintra, em Portugal, e é conhecido por ser o ponto mais ocidental do continente europeu. A origem de Portugal está profundamente enraizada na Península Ibérica e é marcada por uma série de eventos históricos que levaram à sua formação como um estado independente. Em 1139, após a Batalha de Ourique, Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal. O nome Portugal deriva de Portuscale, uma antiga cidade e porto localizado na foz do Rio Douro, no norte de Portugal. Com o tempo, Portucale evoluiu linguística e foneticamente para Portugal. Os portugueses são frequentemente chamados de lusitanos, devido à antiga região da Lusitânia, que corresponde aproximadamente ao território da moderna Portugal e parte do oeste da Espanha. A sua bandeira, adotada oficialmente em 1911, tem um design rico em simbolismo. Ela é composta por 2 cores principais, verde e vermelho, e o brasão de armas de Portugal ao centro. É um símbolo poderoso da identidade e da história de Portugal, refletindo tanto suas raízes medievais quanto sua era de ouro como potência marítima. Há várias interpretações para o verde, incluindo a esperança e a cor dos campos de Portugal.
O vermelho representa o sangue derramado pelos que lutaram pela nação e pela liberdade. Os pequenos escudos e os bezantes simbolizam as vitórias militares e a independência de Portugal. Os castelos representam as fortificações que defendiam o país contra invasores. E a esfera armilar, símbolo da era dos descobrimentos, representando a importância da navegação e exploração marítima na história de Portugal. Os portugueses são amplamente reconhecidos por sua hospitalidade. Eles são acolhedores e geralmente fazem os visitantes se sentirem em casa. A família desempenha um papel central na vida dos portugueses. É comum ver várias gerações vivendo próximas umas das outras e mantendo laços estreitos. Portugal tem uma longa tradição na produção de produtos de couro, reconhecida pela qualidade e pelo design refinado. O sobrenome mais comum em Portugal é Silva. Este sobrenome é muito difundido e tem uma presença significativa em todo o país. São conhecidos por serem apaixonados por futebol. O futebol é um dos esportes mais populares e importantes em Portugal. O consumo de tabaco entre os portugueses é um fenômeno significativo, embora tenha diminuído nos últimos anos devido a campanhas de saúde pública e regulamentações mais rigorosas. As mulheres portuguesas são conhecidas por sua beleza natural, elegância e estilo que se reflete na forma de se vestir. Em termos de aparência, apresentam uma ampla diversidade, devido às influências dos diversos grupos que contribuíram para a formação da população portuguesa. A costa de Portugal é conhecida por sua beleza natural deslumbrante, que se estende ao longo de aproximadamente 943 quilômetros, banhados pelo Oceano Atlântico. Portugal é conhecido por ter 364 dias de sol por ano. Isso a converte em um destino atraente para surfistas e banhistas de todo o mundo. Tem praias de todos os tipos, desde mais urbanas com estrutura turística, e praias mais desertas e grandes faixas de areia dourada. No sul de Portugal, Algarve é conhecido por suas praias de areia dourada, falésias calcárias e formações rochosas impressionantes. A diáspora portuguesa refere-se à dispersão de cidadãos e descendentes portugueses que vivem fora de Portugal. Esta diáspora é uma das maiores da Europa e tem uma longa história, refletindo tanto os períodos de emigração forçada quanto as ondas migratórias econômicas e políticas. O Brasil é o maior destino da diáspora portuguesa, com uma significativa comunidade portuguesa que se estabeleceu no país desde o período colonial. Muitas famílias portuguesas migraram para o Brasil em busca de melhores condições econômicas e oportunidades de trabalho, seguido por Estados Unidos, Venezuela e Canadá. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, localizada no noroeste do país, ao longo do Rio Douro. É uma cidade rica em história, cultura e tradição, e é conhecida por seu papel crucial na produção e comércio do famoso vinho do Porto. O Centro Histórico do Porto é um patrimônio mundial da Unesco, conhecido por suas ruas de paralelepípedos, edifícios históricos e igrejas magníficas, como a Igreja de São Francisco e a Catedral do Porto. É uma cidade que combina charme histórico com uma vibrante vida urbana, oferecendo uma experiência rica para visitantes e moradores. Seja explorando suas ruas antigas, degustando o vinho do Porto ou desfrutando da gastronomia local, o Porto é um destino fascinante com uma identidade única. A cidade foi um importante porto comercial durante o Império Romano e ao longo da Idade Média. O nome Portuscale, que eventualmente deu origem ao nome Portugal, reflete sua importância histórica. O bairro da Ribeira é uma das áreas mais emblemáticas e históricas da cidade do Porto. A Ponte Dom Luís I é uma das pontes mais icônicas do Porto. Foi inaugurada em 1886. A cidade possui uma rica arquitetura, incluindo edifícios emblemáticos como a Livraria Lelo, uma das mais belas livrarias do mundo, e a Torre dos Clérigos, uma torre barroca que oferece uma vista panorâmica da cidade. Os visitantes podem explorar a cidade a pé, aproveitando as vistas do rio, os mercados locais e as áreas históricas. O Porto é famoso pelo vinho do Porto, um vinho fortificado que é produzido nas vinícolas da região do Douro. O vinho do Porto é conhecido por sua doçura e variedade de estilos. Vila Nova de Gaia, frequentemente abreviada para Gaia, é uma cidade situada na margem sul do Rio Douro, em frente à cidade do Porto, de onde é separada pelo rio. Gaia é parte da área metropolitana do Porto e é conhecida por várias características notáveis que a tornam um destino atraente.
oferece vários miradouros que proporcionam vistas espetaculares. E o Monastério da Serra do Pilar é conhecido por sua igreja com uma impressionante cúpula. O uso dos azulejos em Portugal é uma prática profundamente enraizada na cultura e história do país, refletindo influências diversas e uma evolução artística significativa ao longo dos séculos. Foram introduzidos na Península Ibérica pelos muçulmanos durante o período de ocupação islâmica. A palavra azulejo vem do árabe al-zuleixa, que significa pequena pedra polida. É usado em arquitetura religiosa, palácios e residências e espaços públicos. Os portugueses são conhecidos pelo seu caráter, que se descreve como uma espécie de nostalgia ou melancolia profunda por algo ou alguém ausente. A saudade está presente na música, na poesia e na vida cotidiana. O estilo musical é chamado de fado, um gênero musical com letras poéticas que expressam sentimentos de saudade, amor, perda e destino. É um dos símbolos mais icônicos da identidade cultural de Portugal e foi inscrito na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Guimarães, a primeira capital de Portugal, o berço da nação portuguesa, é uma cidade situada ao norte. Foi fundamental na formação do país e possui uma arquitetura bem preservada, igual ao Centro Medieval de Braga, construída ao redor de uma das igrejas mais representativas do país. Passando pelo centro do país encontramos Óbidos, uma pitoresca vila medieval a cerca de 85 quilômetros ao norte de Lisboa. E Tavra, considerada a cidade mais bonita de Aveiro. É ideal para aqueles que desejam explorar as áreas menos conhecidas e experimentar a cultura local de uma pequena freguesia em Portugal. O Império Português foi um dos maiores e mais duradouros impérios coloniais da história, estendendo-se por várias regiões do mundo durante mais de 6 séculos, desde o início do século XV até a independência de suas últimas colônias em 1975. Desde a conquista de Ceuta na costa norte da África em 1415 até a última colônia portuguesa, Macau, que foi devolvida à China em 1999. O Império tinha territórios em múltiplos continentes, ao redor de 80 territórios, que hoje são 53 países em todo o mundo, incluindo o Brasil na América, Angola e Moçambique na África e vários territórios na Ásia. Portugal afirmava ser dono da metade do mundo, graças ao Tratado de Tordesilhas, assinado com a Espanha em 1494, e que dividiu o mundo em 2 partes, uma de influência e domínio espanhol e outra da portuguesa. Além disso, Portugal foi a primeira nação europeia a estabelecer relações comerciais com vários países asiáticos, entre eles Japão, que, como um dado curioso, acreditam que assim foi introduzido o tempurá, tão popular hoje em dia no Japão. Mas infelizmente houve aspectos negativos também, como o uso de mão de obra escrava africana, que foi uma característica importante da economia colonial portuguesa, particularmente nas plantações de açúcar no Brasil durante vários séculos. A escravidão foi oficialmente abolida em Portugal continental em 1761 pelo Marquês de Pombal. No entanto, essa lei não se aplicava às colônias portuguesas, onde a escravidão continuou a ser praticada. Lisboa, a capital de Portugal, é uma cidade vibrante e histórica localizada na costa ocidental do país. A área metropolitana abriga cerca de 2,8 milhões de pessoas. É a cidade mais rica de Portugal, e lugar de 26% dos portugueses. Está localizada ao longo do rio Tejo, Tagus. A Ponte 25 de Abril é uma das pontes mais icônicas de Lisboa, e a Ponte Vasco da Gama, uma ponte de cabos estaiados. A cidade foi fundada sobre 7 colinas, fazendo com que o transporte na cidade fosse um pouco complicado, mas sendo solucionado com bondes, trens e elevadores. É uma das cidades mais antigas da Europa Ocidental, fundada em 1200 a.C., aproximadamente 400 anos antes que Roma. Lisboa possui muitos lugares notáveis e interessantes. Um deles é Alfama, um dos bairros mais antigos e encantadores de Lisboa, conhecido por suas ruas estreitas e sinuosas, rica história e vibrante cultura. Situado sobre uma colina, Alfama oferece uma perspectiva única da cidade e é um dos principais destinos turísticos de Lisboa. É conhecido por suas casas tradicionais, frequentemente com fachadas decoradas com azulejos portugueses coloridos. Por outro lado, a Torre de Belém, uma fortaleza histórica situada na margem do rio Tejo, construído no século XVI e um patrimônio mundial da Unesco.
A torre e os arredores oferecem ótimas oportunidades para fotografia, especialmente ao pôr do sol, quando a luz dourada destaca a beleza da estrutura e o rio Tejo. E a Torre de São Jorge, que é uma das principais atrações turísticas. Localizado no topo de uma colina com vista panorâmica de Lisboa e do rio Tejo. Localizado no coração da cidade, a Baixa é o centro comercial e financeiro de Lisboa e foi planejado e reconstruído após o terremoto de 1755. O bairro de São Jerônimo é uma área de Lisboa localizada na freguesia de Santa Maria Maior, que é conhecida por sua proximidade com o Mosteiro dos Jerônimos. E não podendo faltar, a Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço, foi originalmente o local onde se erguia o Paço da Ribeira. Foi projetada para refletir o poder e a riqueza do Império Português. A ponte mais longa da Europa é a Ponte Vasco da Gama, localizada em Portugal. Ela atravessa o rio Tejo e liga Montijo e Alcochete a Lisboa. Seu comprimento total é de aproximadamente 17,2 quilômetros. Inaugurada em 1998. Foi construída para aliviar o congestionamento da ponte 25 de abril e melhorar a ligação entre o norte e o sul do país. Inclui viadutos e um tabuleiro principal que atravessa o rio Tejo. Além de Lisboa, há muitos lugares interessantes para visitar. A uns 30 quilômetros encontramos Sintra. É um destino popular para quem visita Portugal devido ao seu rico patrimônio cultural e belezas naturais, como o Palácio Nacional de Sintra. É famoso por suas chaminés e sua arquitetura de estilo manuelino e residência de verão da família real portuguesa por séculos. Os interiores ricamente decorados, incluindo as salas de estilo mouro e a Sala dos Brasões e vistas panorâmicas. E a uns 20 quilômetros encontramos Mafra, onde está o Palácio de São Francisco, que oferece uma visão adicional da arquitetura e da história de Mafra. Também Estoril é uma cidade costeira conhecida por suas atrações turísticas e proximidade com a capital portuguesa, conhecida por seu autódromo e cassinos. Ao lado se encontra Cascais, conhecida por suas belas praias, ambiente descontraído, atmosfera elegante e por sua estrada marginal, também conhecida como Enseis, que oferece vistas panorâmicas do Oceano Atlântico e é uma rota cênica popular entre moradores e turistas. Ou pode usar a N247, uma estrada nacional importante em Portugal que conecta várias localidades da região de Lisboa e arredores. A estrada é conhecida por atravessar áreas urbanas e rurais, oferecendo um acesso significativo entre diferentes regiões. E não podemos terminar sem mencionar Setúbal, que é conhecida por seu porto, belas praias e uma rica herança cultural. Possui o Parque Natural da Rábida, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade. A culinária portuguesa reflete uma combinação de tradições mediterrâneas, atlânticas e coloniais. Baseada em ingredientes frescos e simples, a gastronomia de Portugal destaca-se pelo uso de peixes e mariscos, carnes, legumes, azeite e ervas aromáticas. Entre os pratos típicos está o bacalhau. Conhecido como fiel amigo, o bacalhau é o peixe mais emblemático de Portugal, com centenas de receitas como bacalhau com natas, bacalhau desfiado em molho de natas com batatas, cebolas e queijo. Outro prato típico é a feijoada, um guisado de feijão, normalmente com carne de porco, chouriço e legumes. Existem variações regionais deste prato. Os mariscos também se destacam na cozinha portuguesa, como o arroz de marisco e as sardinhas assadas. Na região de Algarve, os pratos picantes são bem comuns, como o frango peri-peri, é um tipo de pimenta introduzido desde Moçambique e Angola. Não podemos falar da culinária portuguesa sem mencionar o pastel de nata, principalmente os de Belém, um dos doces mais famosos de Portugal. É um pastel de massa folhada recheado com creme de nata, frequentemente polvilhado com canela e açúcar em pó, um ícone da cozinha lusitana. O centro de Lisboa possui muitas ruas que culminam na tradicional Praça do Comércio. Ali próximo encontramos a famosa Rua Augusta, onde se reúnem multidões de visitantes e locais. Não há melhor lugar em Lisboa para se preencher do ambiente local que a Praça do Rossio, oficialmente chamada Praça Dom Pedro IV, é um dos principais espaços públicos de Lisboa, cercada por teatros, cafés históricos e a estação de trem do Rossio. Também nessa área se encontra a Avenida da Liberdade. É uma das avenidas mais caras e luxuosas de Lisboa, conhecida por suas lojas de grife, hotéis de luxo e teatros. Um dos bairros mais atrativos de Lisboa é o de Belém, que conta com palácios reais e monumentos históricos.
Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém, padrão dos descobrimentos e os pastéis de Belém. Também Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, com um labirinto de ruas estreitas, casas coloridas e uma forte tradição de fado. Tem como atrações, Castelo de São Jorge, sede Lisboa e Museu do Fado. Se falamos de arquitetura portuguesa, então falamos da sua riqueza e variedade. Como as casas do sul com telhados, geralmente de telha cerâmica vermelha. Ou as casas dos pescadores em Costa Nova, as casas são pintadas com listras verticais de cores vivas, alternando com faixas brancas. Podemos falar também da arquitetura manuelina, com seu estilo gótico tardio com elementos renascentistas, influências marítimas e naturalistas. Como exemplo, o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, Torre de Belém. Elementos decorativos como azulejos foram incorporados à arquitetura portuguesa durante e após a ocupação muçulmana. Os trens elétricos, conhecidos como tramvias ou elétricos em Portugal, são uma parte icônica do transporte público em algumas das principais cidades do país, especialmente em Lisboa. Mais emocionante do que conhecer a cidade é andar nesses trens. Operam em trilhos estreitos e muitas vezes em ruas íngremes e estreitas, características da topografia de Lisboa. Os teleféricos são atrações populares tanto para turistas quanto para moradores locais, proporcionando uma maneira única de apreciar a paisagem urbana e os arredores de Lisboa. Situado no Parque das Nações, tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento e a viagem dura cerca de 8 a 10 minutos. Portugal foi historicamente uma das primeiras potências marítimas significativa, especialmente durante a Era dos Descobrimentos nos séculos XV e XVI. Isso foi possível pelos seus conhecimentos em navegação, cartografia e engenharia naval mais avançada de todo o mundo, e com a intenção do domínio comercial e estratégicos dos mares, fez com que essa pequena nação europeia atravessasse os oceanos, indo além da imaginação de outras nações e se convertesse assim em a primeira potência marítima do mundo. Sintra é uma cidade histórica e uma das localidades mais pitorescas de Portugal, conhecida por sua arquitetura romântica, paisagens deslumbrantes e atmosfera mística. Palácio da Pena, um dos mais famosos palácios de Sintra, mistura elementos românticos, góticos, mouriscos e renascentistas. A sua localização no topo da Serra de Sintra oferece vistas panorâmicas e a sua arquitetura colorida é um ícone do romantismo arquitetônico do século XIX. O palácio medieval, localizado no centro da cidade, combina elementos arquitetônicos árabes, góticos, manuelinos e renascentistas. Destacam-se as chaminés cúnicas decoradas e os azulejos tradicionais. A economia de Portugal é uma mistura dinâmica de serviços, indústria e agricultura, com o turismo desempenhando um papel significativo. O país tem se destacado em inovação tecnológica e sustentabilidade, especialmente em energia renovável. Nos últimos anos, a economia portuguesa tem registrado crescimento constante, com em média 4,5%, estando acima da média da eurozona. Indústrias importantes são a têxtil de calçados, papel, químicos e vinho. Portugal é um líder em energia renovável, com investimentos significativos em energia eólica, solar e hídrica. O país tem se comprometido com objetivos ambiciosos de sustentabilidade e redução de emissões de carbono. Além da energia renovável, o país está envolvido em várias iniciativas para proteger o meio ambiente, promover o turismo sustentável e incentivar práticas agrícolas ecológicas. Entre os seus maiores projetos está o Grande Parque Eólico Flutuante. Portugal é conhecido por sua rica diversidade natural, e isso é refletido em seus parques nacionais, naturais e áreas protegidas. Entre suas maravilhas naturais, podemos mencionar os picos mais altos de Portugal, como a Serra da Estrela. Também o seu único parque nacional, o da Peneda Gerês. Ao sul de Portugal, em Algarve, encontramos o Parque Natural da Ria Formosa, complexo de ilhas, canais e sapais que formam uma importante zona úmida. É um paraíso para a observação de aves. Também na fronteira entre Portugal e Espanha, o Parque Natural do Douro Internacional. Aqui a beleza natural exuberante, clima ameno e paisagens impressionantes. Estou falando de Madeira, um arquipélago situado no Oceano Atlântico pertencente a Portugal. De caminhadas nas levadas e trilhas montanhosas, a explorar praias e degustar vinhos locais, a ilha oferece uma vasta gama de experiências para todos os tipos de viajantes.
Com seu clima agradável e beleza deslumbrante, a Madeira é um lugar ideal para uma escapada relaxante ou uma aventura ativa. As principais atrações estão em Funchal, Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Levada Walks, Porto Moniz, Santana, Curral das Freiras e suas praias, jardins e parques. A Era dos Descobrimentos Portugueses foi um período crucial na história global, marcando a expansão marítima e o estabelecimento de rotas comerciais e colônias por Portugal. Este período, que começou no final do século XV e se estendeu até o século XVII, foi caracterizado por explorações que moldaram o mundo moderno e tiveram um impacto profundo na história global. O príncipe Dom Henrique foi fundamental para o início da Era dos Descobrimentos. Ele patrocinou expedições ao longo da costa da África e estabeleceu uma escola de navegação em Sagres. Em 1498, Vasco da Gama alcançou a Índia navegando ao redor do Cabo da Boa Esperança, estabelecendo uma rota marítima direta para a Ásia, crucial para o comércio de especiarias. Em 1500, Cabral chegou ao Brasil, então uma terra desconhecida para os europeus. Embora inicialmente pretendesse chegar à Índia, a sua descoberta do Brasil levou à sua colonização por Portugal. Em 1488, Dias tornou-se o primeiro europeu a navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Magalhães começou sua famosa expedição de circunnavegação do globo em 1519, concluída em 1522 por Juan Sebastián Elcano. Os Açores são um arquipélago português situado no meio do Atlântico Norte, composto por 9 ilhas principais e alguns ilhéus menores. Estão localizados a cerca de 1.500 quilômetros a oeste de Lisboa, sendo um dos arquipélagos mais isolados da Europa. São de origem vulcânica com paisagens impressionantes que incluem crateras, caldeiras, lagoas, grutas e formações rochosas únicas. Oferecem uma rede extensa de trilhas para caminhadas, ideais para explorar a natureza intocada, observar aves e descobrir vistas panorâmicas. Uma combinação incomparável de paisagens espetaculares. Destaque para o Pico, a montanha mais alta de Portugal, e os vulcões ativos como o do Fogo na Ilha do Fogo. O Algarve é uma região no sul de Portugal conhecida por suas praias deslumbrantes, clima ensolarado, gastronomia saborosa e vilas pitorescas. Situado no extremo sul de Portugal, é famoso por suas praias de areia dourada e águas cristalinas. O turismo é uma parte vital da economia do Algarve, atraindo visitantes de todo o mundo durante todo o ano, especialmente durante os meses de verão. Lá encontramos a cidade medieval de Silves e a encantadora cidade turística de Tavira, um destino de fama mundial. Além disso, a costa algarvia é marcada por falésias impressionantes e grutas, como as grutas de Benagil, acessíveis por barco. Como em Sagres, oferece vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico e do litoral rochoso. Devido às suas condições favoráveis, Sagres é um destino popular para surfistas e praticantes de bodyboard que buscam ondas desafiadoras. Além dos seus parques naturais, é um excelente local para a observação de aves migratórias. Cada uma dessas cidades e vilas oferece uma experiência única aos visitantes, desde praias paradisíacas até rica história, gastronomia regional e atividades culturais. O Algarve é um destino diversificado que atrai turistas durante todo o ano, principalmente pelos norte-europeus, especialmente no verão, devido ao seu clima ameno e ensolarado. Coimbra é não apenas uma cidade com uma rica história e tradições culturais, mas também um centro dinâmico de ensino superior e inovação, atraindo visitantes e estudantes de todo o mundo. É uma cidade no centro de Portugal, conhecida por sua universidade centenária, fundada em 1290. É uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa. Localizado no topo de uma colina, vale a pena conhecer. Ribatejo é uma região conhecida por sua paisagem rural, cultura e tradições distintas. Situado no centro-sul de Portugal, entre Lisboa e o Rio Tejo. Conta com cidades como Santarém, considerada a capital do gótico em Portugal. Mais ao sul, a região de Alentejo é caracterizado por vastas planícies douradas, extensos campos de trigo, oliveiras e vinhas, bem como colinas suaves. Essa região também conta com cidades como Évora. O Centro Histórico de Évora é Patrimônio Mundial da Unesco, destacando-se pela sua bem preservada arquitetura medieval, renascentista e barroca. Évora é ideal para explorar a pé, permitindo aos visitantes descobrir ruas históricas, praças encantadoras e cantos pitorescos.
Uma boa maneira é realizando a Rota do Caminho de Santiago de Compostela. É uma rota de peregrinação histórica e espiritual que atravessa várias rotas principais, uma das quais passa por Portugal, conhecida como Caminho Português de Santiago. Os peregrinos seguem por cerca de 600 quilômetros, passando pelo rio Guadiana, forma parte da fronteira natural entre Portugal e Espanha ao longo de grande parte de seu curso, especialmente na região do Alentejo, podendo apreciar o Templo Romano de Évora, castelos e conhecendo a vida rural de Portugal. Aqui existe a ponte suspensa pedestre mais longa do mundo, localizada na região norte de Portugal, especificamente em Arouca. Tem 516 metros de comprimento e está suspensa a uma altura de aproximadamente 175 metros acima do rio Paiva. Mais ao sul encontramos a encantadora cidade de Aveiro, conhecida por seus charmosos canais e seus coloridos barcos, chamados de moliceiros. É conhecida como a Veneza portuguesa, devido aos seus canais, que são semelhantes ao da cidade italiana de Veneza, que foram construídos no século XIX, para transportar algas e sal, importantes indústrias da região naquela época. Hoje em dia os canais se utilizam principalmente para o turismo. Na região também encontramos a encantadora cidade de Coimbra, uma cidade localizada às margens do rio Mondego. Era a antiga capital do país, berço de 6 reis, e sede da universidade mais antiga de Portugal. Está estrategicamente situada no centro de Portugal, facilitando o acesso a outras cidades importantes como Porto, Lisboa e Aveiro. Fundada em 1290, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas universidades em operação contínua do mundo e um símbolo importante da cidade. O campus da universidade, com edifícios históricos, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Portugal é um país rico em variedade geográfica e cultural, com muitas cidades interessantes para explorar. Entre sua capital e o Porto existe uma diversidade de paisagens, oferecendo incríveis experiências paisagísticas. A costa de Lisboa tem dinâmicos centros urbanos que proporcionam um relaxado ambiente de férias. Enquanto que em outras partes há praias desertas, povoados de pescadores e exuberantes terras de cultivo de vinhedos. O norte abriga montanhas e vales cobertos de vinhedos, cidades altas e fortalezas. Leiria é uma cidade situada na região centro de Portugal, cheia de costas e festivais. Conectada com outras partes de Portugal por estrada pela autopista A1 e por ferrovia, com o trem de alta velocidade Lisboa-Porto. Essa região é baseada no turismo, com visitantes que vêm desfrutar de suas praias, reservas naturais e atrações culturais, como na cidade de Peniche, que é também um ponto de referência para a pesca e a navegação. Com a Fortaleza de Peniche, a fortaleza foi construída no século XVI como uma fortificação militar. Mais tarde, serviu como prisão durante a ditadura do Estado Novo e é agora um local de interesse histórico e cultural. Temos que mencionar também a cidade de Nazaré, uma cidade costeira encantadora conhecida por suas praias espetaculares e ondas gigantes que podem alcançar até 30 metros, especialmente na Praia do Norte, onde as condições naturais criam algumas das maiores ondas do mundo. Também o Forte de São Miguel foi construído no século XVII. A fortificação foi projetada para proteger o porto de Peniche e a cidade de possíveis ataques inimigos, especialmente dos piratas e das nações vizinhas. E a capital do distrito, Leiria, conhecido por seu castelo, que é um dos principais marcos históricos da cidade, situado no topo de uma colina, e que desempenhou um papel estratégico na defesa da região durante a Idade Média. Portugal tem se destacado como um líder em energia renovável, adotando políticas e tecnologias inovadoras para promover a sustentabilidade e reduzir as emissões de carbono. O país tem feito grandes avanços na geração de energia a partir de fontes renováveis como solar, eólica e hídrica. Cerca de 70% de sua energia provém destas fontes. O maior parque de energia eólica em Portugal é o Parque Eólico de Santa Clara. Há também o projeto inovador chamado Windfloat Atlantic. O sucesso deste projeto reforça o papel de Portugal como líder em inovação e sustentabilidade na área de energia renovável. Portugal é divisa da Espanha a leste e o Oceano Atlântico a oeste. É conhecida por suas fazendas férteis, belas paisagens e espaços naturais. É uma área que combina tradições antigas com modernidade.
O norte de Portugal é uma região caracterizada por montanhas e vales impressionantes. O Rio Douro é uma das principais características da paisagem, cortando a região e criando vales profundos e vinhedos em socalcos. A região possui uma costa maravilhosa. Viana do Castelo é uma cidade encantadora, situada na região do Minho, perto da foz do Rio Lima. O centro da cidade é repleto de edifícios históricos, praças pitorescas e ruas estreitas. Destaque a Basílica de Santa Luzia, situada no topo do Monte de Santa Luzia, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares da cidade e do Oceano Atlântico. Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e é conhecida como a Roma portuguesa, devido ao seu número de igrejas e santuários. É uma das cidades mais antigas do país. Foi fundada pelos romanos em 16 a.C. sob o nome de Bracara Augusta, em homenagem ao imperador Augusto. Tornou-se a capital da província romana da Galécia. Durante o domínio romano, a cidade cresceu significativamente, desenvolvendo uma infraestrutura sofisticada com teatros, termas, templos e um fórum. Esta cidade é chamada de o berço de Portugal. Possui um centro histórico considerado Patrimônio Nacional da Unesco. A Catedral de Braga, também conhecida como Sé de Braga, é a catedral mais antiga de Portugal, datando do século XI. A Rota do Românico é um itinerário cultural e turístico no norte de Portugal, especificamente nas regiões do Tâmega e Sousa Douro e Trás-os-Montes, que destaca a riqueza do patrimônio arquitetônico românico. Muitos dos monumentos ao longo da Rota do Românico oferecem visitas guiadas, proporcionando uma compreensão mais profunda da história e da arquitetura românica. Douro é uma das regiões vinícolas mais famosas e antigas do mundo, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Conhecida principalmente pelos vinhos do Porto, fortificados, e pelos vinhos tintos encorpados produzidos a partir de castas locais como Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca. Caracterizada por encostas íngremes cobertas de vinhas em socalcos, chamadas de patamares, que são trabalhadas manualmente devido à inclinação e ao terreno acidentado. Muitas quintas oferecem visitas guiadas, degustações de vinhos e experiências enogastronômicas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a produção vinícola e a cultura local. Há opções de cruzeiros pelo Rio Douro, que permitem aos visitantes apreciar as paisagens vinícolas e explorar as cidades e vilas pitorescas ao longo do rio. Há também vários povoamentos e localidades que contribuem para a riqueza cultural e histórica da região, como Lamego, uma cidade histórica conhecida pelo seu santuário e castelo. Peso da Régua é um dos principais centros urbanos da região do Douro. E Pinhão é uma vila pitoresca famosa por sua gastronomia. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desta incrível viagem a Portugal. Conte-nos o que achou do vídeo e o que faltou falar sobre este país. Se inscreva, curta e compartilhe. Muita sorte para você! Um forte abraço e até o próximo vídeo!